Restauração aos vossos olhos. Maria, palavra da semana. Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Sofonias, capítulo 3, versículo 20. Naquele tempo vos conduzirei, no tempo em que vos reunir, então vos darei renome e louvor entre todos os povos da terra. Quando realizar a vossa restauração aos vossos olhos, disse Yahvé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a palavra da semana é restauração. E o que é restauração? É a ação de recuperar, de reparar, conserto, recuperação. O conceito de restauração significa recuperar, consertar algo que foi desgastado devido ao uso ou alguma condição que a degradou. Então, através desse conceito de restauração, nós podemos compreender que a palavra de Deus está nos enviando para a confissão, para o perdão. Por isso, o Jubileu de 2025, na bula do Jubileu 2025, quando se trata das indulgências, está escrito assim: na verdade, não há nada melhor do que conhecer a Deus, deixar-se reconciliar por Ele e saborear o seu perdão. É por isso que a palavra em Sofonias diz: naquele tempo vos conduzirei. E como que Deus nos conduz? Pelo perdão. Por isso a palavra diz: no tempo em que eu vos reunir, então vos darei renome e louvor entre todos os povos da terra. Como que Deus nos reúne na igreja? E como que Deus nos devolve, nos dá renome e louvor? Pelo arrependimento, e após o arrependimento, o sacramento da confissão. É no sacramento da confissão que nós conhecemos a Deus, que nós nos deixamos reconciliar por Ele, que nós saboreamos o seu perdão, ou seja, que nós recuperamos o renome e o louvor entre todos os povos da terra. Por isso a bula do Jubileu de 2025 ainda diz: não renunciemos à confissão, mas descobramos a sua beleza, o sacramento da cura e da alegria, o sacramento do perdão dos pecados. Então, a confissão, ela é para nós cura e alegria, ela é para nós perdão dos nossos pecados. Por isso Deus nos devolverá, Deus nos dará renome e louvor, porque pela confissão nós somos perdoados por Deus, reconciliados por Deus. A bula ainda nos diz: o pecado, como sabemos por experiência pessoal, deixa sua marca e traz consigo consequências exteriores, que são as consequências do mal cometido, e as interiores, pois todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas. E esse apego precisa ser purificado, quer nesta vida ou depois da morte, no estado que se chama purgatório. Então, a própria bula do Jubileu de 2025 nos diz sobre as consequências do pecado exteriores, que são as consequências do mal cometido, e as interiores, que são para nós, e isso precisa ser purificado, o apego desordenado às criaturas. Então, que nós possamos hoje compreender a palavra que diz que o Senhor nos dará renome e louvor entre todos os povos da terra, quando Ele realizar a nossa restauração, ou seja, quando Ele nos recuperar, quando Ele nos reparar, quando Ele nos consertar, quando Ele nos recuperar, quando Ele consertar em nós aquilo que foi desgastado, quando Ele realmente consertar em nós as condições que nos degradaram, né? Os traumas, as consequências do pecado interiores e as consequências exteriores. Então, quando Ele realizar a nossa restauração pelo arrependimento e pelo sacramento da confissão, Ele nos dará renome e louvor. E não será só visível aos nossos olhos, mas será entre todos
todos os povos da terra. Assim como a palavra diz: então vos darei renome e louvor entre todos os povos da terra, quando realizar a vossa restauração aos vossos olhos. Então, a restauração que o Senhor faz em nós, através do sacramento da confissão, que se inicia pelo nosso arrependimento profundo, essa restauração, ela é diante de todos os povos da terra e ante os nossos próprios olhos. Por isso que hoje nós possamos, assim como a bula do Jubileu 2025 diz, que a nossa débil humanidade atraída pelo mal, em nós permanece efeitos residuais do pecado. Por isso agora quero encerrar com algo que a bula do Jubileu de 2025 nos diz, no parágrafo 23, quando se trata das indulgências, que diz assim: o perdão, uma experiência repleta de perdão, não pode deixar de abrir o coração e a mente para perdoar. Ela não muda o passado, não pode modificar o que aconteceu, mas pode iluminar o futuro e pode permitir mudar o futuro. Então, essa experiência de perdão que nós fazemos através do sacramento da confissão, que se inicia pelo nosso arrependimento dos nossos pecados, a igreja vai nos orientar que essa experiência de perdão, ela pode abrir o nosso coração e a nossa mente para perdoar. Então, quando nós exercitamos também, nós somos perdoados para perdoar, a nossa mente e o nosso coração se abrem. Por isso, é uma experiência de perdão. Essa experiência de perdão, ela não muda o passado, ela não pode modificar o que aconteceu, mas ela ilumina o futuro, ela muda o nosso futuro, porque agora nós recebemos da parte de Deus renome e louvor, nós somos restaurados por Deus, nós podemos viver de forma diferente, sem rancor, sem ódio, sem vingança, nós podemos ler o passado com olhos serenos, ou seja, com olhos mais serenos, mesmo que ainda banhado de lágrimas. Então, mesmo que os nossos olhos ainda sejam banhados de lágrimas pelo passado, o sacramento da confissão muda o futuro. O sacramento da confissão abre o nosso coração e a nossa mente para perdoar. Nós podemos viver de forma diferente, sem rancor, sem ódio, sem vingança. Por isso, a igreja nos orienta sobre o sacramento da confissão no parágrafo 23, que trata sobre as indulgências. Por isso, hoje eu quero convidar você, através de Sofonias 3, versículo 20, que você permita que o Senhor abra o teu coração e a tua mente, que você permita que o Senhor venha abrir o teu coração e a tua mente para ser perdoado por Ele, para ser reconciliado por Ele, consertado por Ele, resgatado por Ele, e para que você possa verdadeiramente, com a mente e o coração aberto, que você possa acreditar que Deus muda o seu futuro e agora você pode viver de forma diferente, sem rancor, sem ódio, sem vingança, olhando para o passado de forma serena, mesmo que os seus olhos sejam banhados de lágrimas. Por isso que hoje você acredite que a restauração que Deus vai fazer em você nessa semana, através do sacramento da confissão, ela será diante de todos os povos da terra e diante dos teus próprios olhos. Deus mudará o seu futuro pela experiência repleta do perdão. Que você se abra ao perdão, que você possa verdadeiramente buscar, desejar, amar o sacramento da confissão. Que você se reconcilie com Deus, se reconcilie com você mesmo, se reconcilie com os irmãos, para que você possa compreender que Deus quer te dar renome e louvor. Deus quer restaurar você diante de todos os povos da terra e diante dos seus próprios olhos. Por isso que hoje você possa desejar ser perdoado por Deus, que você possa desejar se perdoar e também perdoar os irmãos. Faça a experiência do perdão. Deus quer iluminar, mudar o seu futuro. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.